Eu tentei me concentrar e me preparar para o exame. Já era em uma semana. Se eu não passasse, estava ferrada. De repente, meu irmão gêmeo, Léo, entrou no quarto. Ei, você realmente devia bater. Você tem que me ajudar a surrar aquele Ron horroroso. Você é forte e legal. Ele disse. Pegou o celular e mostrou a foto de um cara. Léo, você está louco? O Léo explicou. O valentão do ensino médio Ron definiu uma data e um local para se encontrarem. E agora o Léo estava ferrado. Ele nunca brigou nem uma vez. Sim, meu irmão, infelizmente, era de fato um fracote. Tudo o que ele fazia era aprender lições e ler livros. Nerd. Mas eu não esperava ter que pegar o inimigo dele na porrada. O que o Léo fez para bater de frente com um valentão? Meu irmão e eu realmente éramos quase iguais. Os rostos eram muito parecidos e nós tínhamos olhos azuis e cabelos loiros, mas as características eram diferentes. Eu era ativa desde a infância, então meus pais me mandaram para aulas de karatê. Eu era muito boa nisso, logo o esporte se tornou a profissão da minha vida. Eu fui transferida para uma escola de esportes. Mas meu pai deu um ultimato: passar em todos os exames com um A. Caso contrário, sem treinamento, e eu simplesmente odiava estudar. Ao contrário do meu irmão, ele era o garoto mais inteligente da escola, mas também o mais fraco. E então tive uma ideia: se eu o substituísse, ele passaria nos exames para mim. Bingo! Imediatamente impus uma condição ao Léo e ele concordou. Ok, lutar era muito mais divertido do que estudar para os testes. Apertamos as mãos e na manhã seguinte eu estava fora do meu quarto com as roupas do Léo e uma bandana com o cabelo enfiado por baixo. Quando entrei na escola, imediatamente senti um empurrão nas minhas costas. E aí, Léo, você achou essa bandana no lixo? Eu me virei. Tinha um cara bonitinho parado na minha frente, sorrindo maliciosamente. Eu pulei de surpresa. E este era o Ron? Ele nem parecia um valentão, mas eu tinha que colocar ele em seu lugar. Dei um grunhido atrevido em uma voz rouca, masculina e baixa. Disse que pelo menos meu rosto era normal. Uma risada correu por seus amigos e o Ron ficou lá, me olhando confuso. Ele claramente não esperava isso do meu irmão. Mas fui direto ao ponto. Então, quando é a treta, Ron? Ele estreitou os olhos desconfiado, disse que logo e saiu. Fracote. Vou mostrar a ele quem é que manda em segundos. A aula começou e o professor entregou os resultados da prova. Ele disse que os trabalhos do meu irmão e do Ron eram os melhores. Qual é? Como o Ron conseguiu esses resultados? Ele era um canalha estúpido. E então alguns pedaços de papel começaram a voar nas minhas costas. Ei, o quê? Eu me virei e vi o sorriso presunçoso de Ron. Não esperei e imediatamente joguei meu estojo na cara dele. Deixa ele saber com quem ele está se metendo. Você deve ter muitos complexos para intimidar os outros, eu disse e a classe começou a rir. Nesse ponto, o professor disse que se eu era tão esperto, provavelmente contaria a eles em que ano Colombo descobriu a América. Inferno, eu não pensei que teria que estudar para o Léo. Tentei pensar em algo para dizer e então murmurei algo ininteligível. Teve um silêncio mortal na sala de aula e de repente percebi que tinha esquecido de falar grosso. Eu respondi como uma menina. Reclamei de dor de garganta e saí da sala de aula. Corri para fora da escola e sentei no gramado do pátio para me acalmar. Meu coração estava batendo forte. E se eu tivesse sido descoberta? Eu estava tão animada que nem percebi a sombra pairando sobre mim. No próximo segundo, alguém abruptamente me pegou pela minha camiseta. Era o Ron! Ele olhou nos meus olhos e jurou descobrir por que o Léo de repente se tornou tão ousado. Eu rapidamente empurrei o Ron e corri para casa. Chega de aventuras por hoje! Eu queria me distrair, mas quando cheguei em casa, tudo que eu conseguia pensar era naquele idiota do Ron. Como ele me irritou! Ele era tão inteligente e fingia ser outra pessoa. Eu queria chutar a bunda dele. De manhã, olhei para o cronograma e fiquei chocada. A educação física começaria em 5 minutos e eu não podia trocar de roupa com os caras na mesma sala. Eles saberiam que eu era uma garota de cara. Então fui até a professora e menti que tinha esquecido a roupa de ginástica. Mas então o Ron apareceu do nada. Ele sorriu maliciosamente e disse que tinha exatamente um conjunto extra. Droga, ele estava incomodando de novo. O professor concordou com a cabeça e eu tive que ir para o vestiário. O Ron jogou uma sacola de roupas em mim. Depois se sentou no banco e me encarou. Então, o que eu faço agora? Olhei ao redor do vestiário lotado e hesitei. O Ron estava me encarando. Eu estava tremendo de nervoso. Eu fingi ter um problema estomacal e corri para fora do vestiário. Corri para o banheiro e só recuperei o fôlego na cabine. Eu decidi me trocar ali mesmo. Eu estava prestes a tirar a minha camiseta, mas minha cabeça ficou presa na gola. Então eu ouvi a porta da cabine se abrir, meu coração deu um pulo e me virei.
Droga, esqueci de fechar a porta. Minha barriga gelou. Acho que alguém viu eu me trocando. Parece que fui pega. Eu tremi e imediatamente imaginei como todo mundo no ginásio estaria rindo porque alguma garota estava indo para a escola no lugar do Léo. Um nó subiu na minha garganta. Faltavam apenas alguns minutos para a aula. Eu precisava organizar meus pensamentos e mostrar a todos que não era uma menina. Então, quem quer que tenha me pegado na cabine definitivamente mudaria de ideia. Na aula, fiz todos os exercícios perfeitamente, até fiz mais flexões do que todos os alunos. Ninguém esperava isso do Léo. E o Ron passou a aula inteira me encarando. Depois da aula, eu estava no meu armário pegando meus livros, quando o Ron do nada correu até mim e pegou um dos livros. É isso! Eu girei o mais forte que pude para dar um soco na cara do Ron, mas ele se esquivou, me agarrou pela cintura e me prendeu contra os armários. Fiquei assustada por um segundo e o Ron estava olhando para mim com severidade. Estranhamente percebi pela primeira vez como seus olhos castanhos eram profundos. Nós nos encaramos por alguns segundos, então o Ron me soltou abruptamente. Meu batimento cardíaco abafou todos os sons e minhas bochechas pareciam estar queimando. O que diabos tinha de errado comigo? Eu dei a ele um olhar confuso, peguei minhas coisas e rapidamente fugi. Corri para casa e me sentei na cama sem me despir. Deus! Eu gosto do carrasco do meu irmão? Imediatamente o Léo entrou no meu quarto. Ele falava que eu era a melhor irmã do mundo. Uau! O que aconteceu? O Léo estendeu o telefone e mostrou mensagens de meninas. Você é bonito. Você se mostrou tão atrevido. Meu irmão Léo estava radiante de alegria. E por muito tempo ele me agradeceu por ajudar a lidar com o Ron e também ele se tornou popular. Foi como se algo tivesse se quebrado por dentro. Então agora o Léo estava voltando para a escola e eu não veria o Ron de novo. Um nó imediatamente subiu na minha garganta. O Léo estava a caminho da porta quando de repente se virou e me pediu para ir à escola pela última vez amanhã. O quê? O Léo continuou. Precisávamos tirar o Ron de si para que ele finalmente definisse uma data em um local para a briga e depois lidar com ele completamente. Eu balancei minha cabeça em confusão. Sim, Léo. Não consegui dormir a noite toda. Decidi que não deveria ceder aos sentimentos repentinos. Eu devo odiar o Ron. Ele era horrível com o Léo. Então eu ia mostrar ao Ron qual era o seu lugar. No dia seguinte, entrei na sala de aula e logo de cara quis desafiar o Ron. Mas ele não estava lá. Corri por toda a escola, mas o Ron parecia ter tomado um chá de sumiço. Inferno, por que ele faltou hoje? Me sentei na minha mesa e tentei ler, mas tudo que eu conseguia pensar era no Ron. Os sentimentos estavam revoltos dentro de mim. Ele estava intimidando meu irmão. Eu devia odiar ele com todo o coração e tudo que eu conseguia pensar era no Ron. Eu estava tão tensa que nem percebi que ele entrou na sala de aula com os amigos. Eu não podia esperar mais, então imediatamente saí correndo e tentei dar um soco nele, mas o Ron se esquivou de mim. Eu tremia de raiva e ele sorria. Como eu odeio aquele sorriso. Eu não tive tempo para pensar, era agora ou nunca. E então eu vi um pacote de fogos de artifício nas mãos do amigo dele. Você está fingindo ser legal. Mas você consegue fazer isso? Eu gritei com Ron. A raiva ferveu dentro de mim. Comecei a perder o controle das minhas emoções e me empolguei. Eu roubei o pacote abruptamente e acendi um dos fogos de artifício e joguei na lousa. Pega, Ron! Não seja medroso! Bang! Que explosão! Parece que toda a escola ouviu. E daí, você entende quem é o mais legal aqui? Fiquei muito orgulhosa, mas então o professor zangado apareceu na porta e ele imediatamente perguntou: quem fez isso? E então ele olhou para o pacote de fogos de artifício em minha mão e tremeu de raiva. Para o diretor, agora! O professor gritou tão alto que eu tremi. E só agora eu percebi o que tinha feito. Depois disso, o Léo seria expulso da escola. E ele podia ter um futuro brilhante se eu não tivesse estragado tudo. Eu estava sentada na entrada da sala do diretor, de cabeça baixa, quando vi o Ron no final do corredor. Ele me ignorou e entrou na sala. Não, espere! Entrei em pânico e corri para a porta do escritório. Achei que o Ron fosse entregar o Léo, que era eu. Mas de repente eu vi o Ron dizer em voz alta que tinha jogado fogo de artifício. Eu não pude acreditar. Ele estava me protegendo. O Ron continuou dizendo que entregou o pacote ao Léo de propósito e que o Léo tinha levado a culpa. Eu estava tão nervosa que estava prestes a entrar com tudo no escritório, mas a porta se abriu bem na minha frente e enterrei meu nariz no peito do Ron. Perguntei com entusiasmo: por que você assumiu a culpa por mim?
Então, Ron se aproximou da minha cabeça e gentilmente tirou minha bandana. Eu não sabia o que estava acontecendo. Acontece que ele não conseguia acreditar que o Léo tinha mudado tão rapidamente. Então ele me seguiu até o banheiro antes da aula e ele entendeu tudo. Ele disse que eu era a garota mais corajosa que ele conhecia. Ele não pensou que o nerd do Léo tinha uma irmã tão legal. Sim, mas por que você intimidaria meu irmão? Eu perguntei bruscamente. Então Ron sorriu tristemente e disse que agia com o Léo da mesma maneira que seus colegas de classe agiam com ele quando criança. Foi só por minha causa que ele percebeu o quão terrível era. Ninguém respeita pessoas inteligentes e você precisa aprender a ser corajoso. Ron sabia disso em primeira mão. Ele nunca quis ser conhecido como um nerd, então começou a intimidar todos ao seu redor. E Ron misteriosamente acrescentou que estava muito feliz por tudo ter corrido tão bem com a nossa situação. Eu estava parada ali, congelada, quando Ron de repente me deu um abraço tímido e um calor agradável se espalhou pelo meu corpo. O Ron perguntou o que eu faria hoje à noite. De repente, fui tomada por sentimentos e não consegui evitar. Pulei em cima dele e gritei como uma garota de verdade. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada! Olá, o meu nome é Stacy. Eu tenho 20 anos e essa história aconteceu quando eu estava na faculdade. Sabe aquelas histórias sobre garotas boazinhas e caras durões? Ou sobre um cara nada popular e a rainha da escola? Vamos admitir que na vida tudo parece muito diferente das séries de TV, mas nem sempre. Assista esse vídeo até o fim e descubra como uma típica boa menina conseguiu o seu bad boy, como em um melodrama escolar. Eu tinha uma queda pelo Ethan desde o primeiro ano. Esse é o meu tipo favorito, o chamado cara malvadão que nunca vai olhar pra você. O pior era que, às vezes, o Ethan até prestava atenção em mim. Bem, ocasionalmente. Algumas vezes ele notava que eu tinha ido ao cabeleireiro ou algo do tipo. Eu não conseguia entender se aquilo era algum tipo de caridade, um elogio a uma garota com muitos complexos ou se ele estava apenas me trollando. Meu coração vibrava. Na maioria das vezes, o Ethan saía com uns caras do subúrbio. Ele ia de moto até a faculdade, embora o ir para a faculdade fosse um pouco de exagero. Ele não ia para a faculdade com muita frequência. Eu até tinha as datas separadas na minha agenda. O Ethan estava na faculdade hoje. E até uma linha separada todos os anos. O Ethan está tentando se transferir para outro curso. O fato é que, todos os anos, eles tentavam expulsá-lo da faculdade. E todos os anos, de alguma forma incrível, no último momento ele se mudava para outro curso. Você, com certeza, já esteve cercado por esse tipo de pessoa, não é? Enquanto você fica estudando por dias, o cara cospe no teto e, de repente, passa perfeitamente em tudo. E você só consegue arrancar os cabelos e perguntar, como? Bem, agora eu sei como. Esse ano, quando o Ethan tinha acumulado muitas tarefas perdidas, ele veio até mim para que eu pudesse ajudá-lo como amigo. E eu concordei. Eu não tenho uma vida, mas eu não estou fora de perigo e eu assisto a programas de TV. Eu sabia que aquela era a minha chance. Eu não tinha amigos. As relações com os meus pais, que moravam em outra cidade, estavam tensas. Então eu estava sozinha na época e tentava pensar menos sobre isso. Então, não havia ninguém para conversar comigo e eu mudei de educadamente ignorada para a friend zone. Concordamos em estudar na sala dos computadores depois da aula. Muitos faziam isso. Foi a primeira vez que me maquiei na faculdade. Eu me senti incrivelmente estúpida, tão deslocada que era difícil de acreditar. Fiquei feliz por ter, no último momento, recuperado os sentidos. Eu corri para o banheiro, lavei o meu rosto e tirei tudo que eu tinha nele. Então, começamos a estudar juntos. Bem, tipo estudar. O Ethan não fazia nada e eu sabia que ele estava se aproveitando de mim. Mas aquela foi a primeira vez que nós nos falamos a sós em 3 anos. E ele me agradeceu calorosamente pela minha ajuda, então eu não pude recusar. Isso aconteceu mais umas 2 ou 3 vezes, mas no final, aquela celebração da friend zone acabou. Eu fiquei doente. Com uma mão firme, porém trêmula, eu escrevi ao Ethan que eu não iria para a aula hoje. Então, o Ethan reclamou que aquelas eram as tarefas que ele precisava concluir urgentemente e talvez ele apenas me mandaria as tarefas e eu faria tudo e enviaria para ele.
Eu quase concordei. Foi só no último momento que eu percebi que ele ficaria me enviando suas tarefas, que as nossas reuniões acabariam e que eu seria deixada na companhia das suas dissertações horríveis e testes meio escritos. E então eu disse não. Isso pareceu meio duro, não é? Na verdade, eu disse: não, Ethan, eu não posso fazer sem você. Já que estou doente, você pode vir até aqui? Além disso, você tem uma moto. Acho que não seria difícil. Minha vizinha, não éramos muito amigáveis, fez e ela foi passar a noite na casa de uma amiga. Eu tentei argumentar que não haveria nenhum mas até parece que ela me escutou. Fiquei feliz por não me permitir ser transformada em uma professora online de graça. E eu levei um tempo para perceber que eu tinha convidado para minha casa cara pelo qual eu era apaixonada. E eu estava com o nariz escorrendo, depressão e pijama. Eu corei e não era por causa da temperatura. Que vergonha! Tomei um monte de analgésicos, joguei fora os lenços de papel e esperei. O Ethan chegou com o rosto machucado, muito machucado. Eu não sabia onde exatamente colocar o gelo. E ele não me explicou nada. Ele brincou, dizendo que nós dois temos problemas de saúde e entregou suas tarefas urgentes para mim e uma sacola de laranjas. Eu fiquei ocupada até quase de manhã. Eram muitos testes e muita dor de cabeça. E então, o Ethan foi embora e fez uma última piada sobre como eu era inteligente, mas levava garotos para minha casa à noite, então eu deveria ter cuidado. E não tivemos nenhum como eu pensava. Passei metade do dia comendo laranjas e assistindo programas de TV. E quanto mais eu assistia, mais eles me afetavam. Você acha que séries de TV sobre amor adolescente ajudam muito em situações da vida real? São histórias esperançosas, mas muito convincentes se você estiver morto por amor não correspondido e testes incompletos de sociologia. De repente pensei, e se o Ethan realmente gostasse de mim? Mas então eu disse a mim mesma, não poderia ser. Eu era uma nerd com óculos e sem intimidades. Então eu decidi tirar o Ethan da minha cabeça, pensar nos meus próprios interesses e fazer algo sobre as minhas tarefas perdidas que estavam começando a se acumular porque eu ajudei aquele idiota com os estudos dele. O ano letivo acabou. Minhas notas estavam um pouco baixas, mas não tanto a ponto dos meus pais considerarem não me ajudarem com dinheiro. O Ethan novamente se deu bem e também foi transferido para o outro curso. E então, quando eu comecei a conseguir não pensar nele às vezes, ele apareceu do nada e me ofereceu um encontro. Pela minha ajuda, sabe? Eu fiquei confusa e concordei. Meu coração batia como se eu tivesse bebido 10 litros de café. Eu estava dividida entre sumir, fingindo estar doente, e colocar um lindo vestido. Até consultei a vizinha, e ela novamente disse o seu e resolveu me deixar em paz. Foi terrivelmente embaraçoso. No final, eu desisti. Decidi que não ia a lugar algum, pois o Ethan nem ao menos pensaria em mim no dia seguinte. Mais uma vez eu estava errada, pois tarde da noite a minha campainha tocou e sim, era o Ethan. Ele estava muito animado e disse que era a primeira vez que ele tinha sido abandonado. E por quem? Por mim. Perguntei de onde ele veio e ele disse que se lembrava do meu endereço e que eu dispensei e que agora eu definitivamente devia a ele um encontro. Bem, eu respondi no mesmo tom que o nosso último encontro, quando ele apareceu com o rosto machucado e não explicou nada. O que eu deveria pensar? O Ethan ficou em silêncio e eu também fiquei. E então eu disse firmemente que séries de TV eram séries de TV, mas eu não iria a um encontro com um cara que não me dizia uma palavra sobre a verdade. Então o Ethan me contou tudo. Ele disse que foi estúpido o suficiente para se endividar e agora ele precisava de dinheiro. Naquele momento eu pensei que agora ele iria começar a querer emprestar dinheiro de mim e eu não poderia ser tão boba. Mas o Ethan disse que ele mesmo juntava dinheiro há muito tempo. Descobri que ele trabalhava meio período em um dos clubes de um bairro ruim. Ele disse que logo receberia todo o valor para quitar a dívida. Então, o principal para ele era não ser expulso da faculdade e que ninguém contasse à mãe dele sobre aqueles problemas.
Ele foi muito dramático, então eu o acalmei um pouco e eu assegurei que eu não conhecia a mãe dele. E é claro, eu perguntei como poderia ajudar. Era o Ethan, então sabe como é. O Ethan olhou para mim cuidadosamente, suspirou e disse que até recentemente ele teria apenas emprestado dinheiro de mim e não devolvido. Mas eu fui tão honesta que ele ficou até desconfortável. E de qualquer forma, este foi o encontro mais idiota da vida dele. Eu nem sequer ofereci chá. Provavelmente aquele era o momento certo para cairmos nos braços um do outro, como nas séries de TV. Mas eu estava com medo. O cara devia muito dinheiro a alguém, afinal. Entrou em brigas, mentiu, um cara durão. Era o meu sonho, é claro, mas não tão durão assim. Eu disse a ele que o encontro aconteceria quando ele se livrasse dos problemas e melhorasse em seus estudos, e eu melhoraria nos meus. Bem, o nosso primeiro encontro de verdade é amanhã. Sim, aquele sujeito incorrigível tinha finalmente resolvido a sua vida, embora ele teve que vender a moto e depois viver comigo por mais 6 meses, por comida. A propósito, ele é um bom cozinheiro e ele está tentando me convencer de que, em vez de um vestido de noiva, é melhor comprar uma moto nova para o casamento. A propósito, a minha vizinha disse quando ela se mudou. E eu a adicionei nas redes sociais. Se nós dermos certo, eu irei definitivamente contar para ela. Eu quero que, pelo menos uma vez, seja um apropriado. Você já viveu uma história típica dos filmes? Conte pra gente nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir os vídeos que você gostar. Teremos novas histórias em breve. Nós entramos em meu quarto pela escada de incêndio para que não fôssemos vistos. Chuck estava prestes a me beijar quando, de repente... Passos. São eles. Eu disse pra Chuck se esconder no armário, mas ele hesitou. Meus pais vão te matar se eles se virem aqui comigo. Eu empurrei Chuck pra dentro do armário e 1 segundo depois meus pais entraram. Será que eles realmente nos ouviram? Ai, que medo. Meus pais estavam na porta e não disseram nada. Então meu pai se sentou ao meu lado, tirou os óculos e finalmente disse: "Nós vamos adotar uma criança." Quê? Eles são loucos? Eu era totalmente contra receber um bebê, mas eu não disse nada em voz alta, porque eu tinha que levá-los pra fora. Porque Chuck ainda estava no meu armário. Bem, sim, com certeza, já que vocês decidiram, eu não me importo. Eu disse rapidamente, tentando abafar o ruído do armário. Agora eu posso, trocar de roupa? Meus pais ficaram surpresos com a urgência e meu pai foi até o armário e, desconfiado, olhou pra ele. E deixaram meu quarto. Quase nos lascamos. Eu disse e deixei Chuck sair. Isso deve ser comemorado, ele piscou, puxando uma garrafa do bolso. Ai, naquele momento meu pai voltou. Ele tinha esquecido os óculos. Ai, teve um escândalo. "Saia, pirralho!" meu pai gritou, arrastando Chuck pra fora do quarto pelo pescoço. Corri atrás deles pelo corredor, implorando meu pai pra não tocar no meu namorado. Meu pai não ia largar. "Você tá proibida de sair, me ouviu?" Então o Chuck saiu, quebrou uma janela com alguma coisa e pulou pra rua. Que cara louco ele é. É por isso que eu me apaixonei por ele. Minha mãe foi acalmar meu pai e disse que eu não pensei em seu coração fraco. Eles me fizeram voltar pro meu quarto e meu pai trancou a porta. Em lágrimas eu liguei pra Chuck, ele já estava curtindo em alguma festa. Pedi desculpas pelo meu pai e chorei porque agora eu estava sob prisão domiciliar. E em breve vai ter outra criança aqui e minha vida vai se tornar insuportável. Eu quero liberdade, eu quero estar com você. Eu pedi a Chuck pra me ajudar a escapar, mas ele disse que era uma má ideia. Meus pais colocariam toda a cidade de cabeça pra baixo pra me encontrar. É pior quando você não tem família, Chuck continuou. Eu gostaria de ser adotado. O que você quer dizer? Eu fui pega de surpresa. Então Chuck disse que ele era do orfanato. Poxa, eu não sabia disso. Ele tem sorte, ninguém o controla. Espera, e se meus pais o adotassem? Ele vai ser capaz de ficar no meu quarto e não vai levantar suspeitas. Chuck estava preocupado que meu pai iria reconhecê-lo e ter problemas. Então decidimos que ele ia mudar o corte de cabelo, lavar as cores emo e vestir-se mais bonitinho. O dia da viagem pro orfanato chegou e eu pedi aos meus pais para ir com eles e descobrir o menino que escolheram. Tudo ocorreu conforme planejado. Eu encontrei Chuck no orfanato e nós tínhamos conseguido nos livrar da criança por um tempo. Chuck prometeu levá-lo para uma corrida se meus pais não o vissem. Chuck estava irreconhecível.
Ele fez todo um teatro na frente dos meus pais, contou como ele gosta de consertar carros e gosta de doces caseiros, e ele até mesmo faz biscoito sozinho. Minha mãe ficou encantada com ele. Mas meu pai ainda estava duvidoso. Além disso, eles estavam preocupados com o menino de 10 anos que tinham visto anteriormente. Afinal, eles estavam pensando nele por tanto tempo. Fomos procurá-lo no quintal e então meu pai foi atacado por um cachorro. Chuck instantaneamente reagiu e o mandou embora. Uau! Sugeri pro meu pai que um rapaz de 16 anos é uma opção melhor. Há menos confusão e muito mais ajuda. No final, meus pais concordaram e uma semana depois, Chuck conseguiu ficar com a gente. Quando chegamos em casa, Chuck ficou no quarto ao lado do meu. Agora a gente vai ficar junto o tempo todo. O primeiro dia eu fiquei esperando ele depois da escola, mas ele não veio. Como se viu, meus pais já tinham matriculado em vários esportes. E na noite seguinte ele estava ocupado fazendo lição de casa. Eu estava ansiosa para o final de semana, mas Chuck gastou ajudando meus pais pela casa. Eu não podia acreditar nos meus olhos. Onde foi o rebelde louco que eu me apaixonei? Ele estava até estudando melhor que eu. Chuck deu desculpas esfarrapadas dizendo que estava interessado em muitas coisas e era difícil ter tempo. Então eu pedi ao meu pai para reduzir sua carga, mas ele me ignorou. No final, mamãe e papai passaram dias conversando com Chuck. Meus pais parecem ter esquecido que eles têm sua própria filha. Eles nem sequer se importam como eu vestia ou que horas eu cheguei em casa. E Chuck continuou a se comportar como um filho obediente. Nós não saímos juntos mais. Eu estava esperando que as coisas melhorassem após a noite do concerto de rock. O concerto foi anunciado há um mês e os adolescentes não eram autorizados, mas Chuck prometeu providenciar. Combinamos de nos encontrar na entrada, mas acabei congelando lá por horas. E ele nem veio. Quando cheguei em casa, Chuck disse que ele e meu pai tinham um negócio urgente na garagem. Ele parece ter acostumado ao papel do bom menino e esqueceu que ele tá aqui pra mim. Eu tenho que mostrar a ele o quão facilmente ele pode perder meus pais. Enquanto ele estava na aula, eu fiz uma bagunça no seu quarto e então coloquei cigarros em sua jaqueta. Passei a noite inteira esperando serem encontrados. Um dia depois, eu quebrei a chave de fenda do papai na garagem e deixei o boné de Chuck em cima. Eu estava esperando que depois disso meus pais se irritassem e Chuck pensaria mais em mim. Mas no final, meu pai reagiu calmamente a tudo isso, dizendo que ele precisa de tempo para se adaptar. Mas Chuck estava com raiva. "Por que você tá armando pra mim?" ele perguntou uma vez. "O que mais eu devo fazer?" Eu disse que ele era meu namorado, não o filho perfeito dos meus chatos pais. Mas Chuck disse que eu tinha uma boa família e eu tava apenas sendo egoísta. "Ah, é mesmo? Então eu vou dizer a eles que você é realmente um maltrapilho que usou eles." Eu gritei e corri pra porta. Chuck ficou pálido e agarrou a minha mão e disse: "Você não faria isso." "Veremos." Eu corri até a sala de estar pros meus pais e eu contei tudo imediatamente. Chuck está apenas fingindo ser um bom menino. Ele era um menino no armário aquele dia. Meu pai ficou furioso. Ele gritou que eu tinha descaradamente o enganado e então papai de repente congelou e oscilou, resmungou alguma coisa e começou a cair segurando o coração. Em choque, minha mãe e eu não sabíamos o que fazer. E só Chuck não perdeu a cabeça e gritou para ligar pro SAMU. Correu até papai e começou a fazer massagem cardíaca. E se isso não ajudar... E meu pai, eu não vou me perdoar por isso nunca. Quando os médicos chegaram, a condição do meu pai era muito ruim. Ele foi levado pro hospital. Minha mãe e eu o acompanhamos e esperamos na sala de espera toda a noite. Foi doloroso. Finalmente o médico saiu e disse que papai estava em coma. Mas sem os primeiros socorros ele não teria sobrevivido. E tudo graças ao Chuck. Fomos proibidas de passar a noite lá, então voltamos para casa. Mas não achamos Chuck e todos os seus pertences tinham desaparecido no seu quarto. Ele fugiu e tudo desmoronou. Eu me senti terrível. Eu sou a razão do meu pai estar no hospital. Por que eu denunciei Chuck? Meus pais estavam tão ligados a ele e eles estavam felizes enquanto ele morava com a gente. E agora a gente precisa achar ele e pedir desculpa. Mamãe sugeriu de irmos ao orfanato juntas. E se ele voltou? No dia seguinte, ela fez pra Chuck uma torta e fomos lá e o zelador disse que ele não tinha voltado. Ficamos chateadas, estávamos prestes a sair quando ouvi a conversa dos órfãos e toda a sua equipe estava indo pra uma boate essa noite. Chuck provavelmente vai estar lá. Fomos pra boate e lutamos por entre a multidão olhando ao redor. Aqui! Chuck tentou fugir novamente, mas eu parei e me forcei a dizer que era difícil pra mim aceitar o quanto você mudou. Eu não sei o que há entre nós agora, mas a minha família precisa de você. Chuck hesitou, mas depois mamãe se aproximou e entregou um pedaço de torta.
Você deve estar com fome. Então, Chuck parecia confuso e olhou pro chão. Ele não sabia o que dizer. Seus amigos esquisitos de pé ao redor olharam pra gente desconfiados. Finalmente, Chuck olhou pra cima, sorriu e disse: "Sua casa tem a melhor comida do mundo." A gente riu e se abraçou, e parece que ele realmente se tornou parte da nossa família. Nós deixamos a boate e depois ligamos no hospital. Eles disseram que meu pai se recuperou e saiu do coma. Fomos lá e corremos pro seu quarto. Graças a Deus ele tá muito bem. Mamãe e eu corremos pra abraçá-lo e só Chuck ficou de pé desajeitadamente no canto. Em seguida, papai notou e o chamou. "Obrigada", disse ele baixinho pra Chuck e o abraçou. Nós todos voltamos juntos pra casa depois. Eu pensei que meu pai iria me odiar depois disso tudo, mas acabamos tendo mais cuidado um com o outro. Me desculpei e parei de discutir com ele e meu pai percebeu que ele era muito rigoroso comigo. Chuck se dava bem com o papai e, na verdade, até mesmo compartilhava seus interesses. Meus pais não acharam ruim que o filho adotivo era um doido. Eles acham que Chuck é uma boa pessoa e não ligam pro nosso namoro. A única coisa que ainda temos que decidir é quem a gente é um pro outro.